Olá, BPM Friend! Hoje a gente vai voltar ao passado. Você já parou para pensar nas origens do BPM? Qual será a história por trás do BPM? Então hoje a gente vai direto para o túnel do tempo. Enquanto isso, você já dá o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com os outros BPM Friends que precisam desse aulão de história, enquanto eu vou voltando lá atrás na antiguidade. Bom, aqui no nosso túnel do tempo, a história começa na antiguidade, lá atrás, naquela época em que as coisas eram feitas de forma artesanal, onde os artesãos, cada um deles tinha o seu ofício, tinha o seu pequeno negócio e era responsável por fazer tudo desse seu pequeno negócio. Eles fabricavam as peças, eles atendiam os clientes, eles vendiam, eles compravam matéria-prima, eles atendiam seus fornecedores, eles faziam tudo do início ao fim do negócio. Você já parou para pensar nisso? Naquela época, essas pessoas elas eram muito mais generalistas, elas conheciam tudo do negócio e de todos os produtos e processos que eram feitos ali, certo? Quando a gente vai caminhando na história, e principalmente aí no grande marco da Revolução Industrial, a gente começa a ver uma mudança de paradigma. A gente começa a ter mais especialistas do que generalistas. Você começa a ter a divisão do trabalho. Eu faço essa parte porque eu sou especializado nisso. E você faz a outra parte, que é a sua especialidade. Então eu fabrico, você vende, o outro se relaciona com o fornecedor e cada um fica com um pedacinho do processo, certo? E aí, o grande nome aí por trás, talvez, dessa mudança de paradigma é o nosso amigo Frederick Taylor. Então, lá nos idos 1880, mais ou menos, ele estudou cientificamente o trabalho. Foi ele quem estudou a questão da produtividade das tarefas, reduções de custos. E é nessa época, nesse movimento, que surge pela primeira vez um papel que eu acho que vocês nunca pararam para pensar. O papel dos gerentes. Não existia gerente antigamente quando a gente falava dos artesãos, certo? Não tinha isso. Então essa ideia de eu começar a ter uma hierarquia na minha empresa, essa ideia de eu ter um gerente tomando conta de um conjunto de trabalhadores, do que eles fazem, ficando de olho no trabalho deles, cobrando resultados, alguém para quem a gente tinha que dar satisfação, alguém que dava instruções de trabalho para esses funcionários que estavam ali hierarquicamente respondendo a ele, vem dessa época do papel dos gerentes e da criação desse modelo de estrutura organizacional funcional, que até 1980, ou seja, um século depois, esse modelo ainda não tinha sido desafiado, questionado. Então, muitas vezes, nos meus cursos, os meus alunos perguntam, mas professora, por que esse modelo de estrutura funcional é tão usado ainda hoje em dia? E a explicação é essa, é porque esse modelo ele foi adotado, né? Ele foi aceito durante muito tempo, um século, é muito tempo. Então, a gente ainda não tem isso tudo de tempo posterior, né? Então, ainda precisa andar muito caminho para a gente conseguir, de fato, repensar esse modelo na maior parte das empresas que a gente vê por aí hoje em dia. Bom, vamos avançar um pouquinho na nossa linha do tempo e vamos chegar aí nas décadas de 60 e 70, 1960, 1970. E aí vem o que a gente chamou de primeira onda do BPM. É nessa época que surgem os modelos de qualidade total, é nessa época que surge o Six Sigma, é nessa época que o nosso amigo Deming, que eu adoro as frases dele, vocês sabem, uma que eu falo muito é: se você não sabe explicar o que você está fazendo através de um processo, você não sabe de verdade o que você está fazendo, né? Então, nessa época aí, foi quando a gente pela primeira vez ouviu falar o termo, foi cunhada a expressão modelagem de processos. Bom, e depois? Depois, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente assiste a segunda onda do BPM, né? O que é essa segunda onda do BPM? Foi quando a gente estava vivendo um momento de boom tecnológico.
né? Você tinha aí o Windows, você tinha as redes de computadores, você tinha aí todo um movimento em que dizia, olha, a tecnologia pode ajudar a facilitar os processos. E foi nessa época também que aconteceu o movimento que ficou conhecido como BPR, Business Process Reengineering, reengenharia de processos, o famoso livrinho do Hammer e do Champ, né? Que foi um movimento extremamente radical, porque o que a reengenharia de processos dizia, e já teve um vídeo aqui no canal em que eu aprofundo esse assunto, se você quiser depois ouvir mais sobre isso, vai lá assistir esse outro vídeo. Mas o que a reengenharia de processos dizia pra gente é, olha, esquece a forma como você trabalha hoje, não tá bom, não tá funcionando, joga fora e parte do zero pensando em um novo modelo de processo totalmente do zero. E isso era extremamente radical, porque não consideravam a ISIS, não consideravam o processo existente e não consideravam também tudo que essa empresa já tinha aprendido, já tinha passado, já tinha de boas práticas. Bom, e como muitos de vocês já sabem, esse movimento da reengenharia de processos naufragou. Naufragou porque, primeiro, muitas coisas foram intituladas reengenharia de processos quando na verdade nem era, só colocaram um rótulo e na verdade não era isso. Nessa onda também, muitas empresas que queriam fazer movimentos de redução de força de trabalho aproveitavam esse impulso da reengenharia de processos, colocavam a culpa na reengenharia de processos ou nos processos para conseguir mandar pessoas embora e enxugar a máquina. Então, também ficou uma conotação ruim de que reengenharia de processos gerava demissões, perdas de emprego, o que não era necessariamente verdade, mas acabou ganhando essa conotação. Além disso, naquela época, apesar de tudo, a tecnologia ainda não estava com essa bola toda. Os projetos de automação de processos eram difíceis. Você precisava desenvolver um sistema de informação para automatizar um processo. Você precisava esperar a área de TI, fazer um projeto, desenvolver, construir, isso demorava. Não tinha aquela agilidade, aquela expectativa toda que se criou em cima dessas tecnologias, não foram totalmente correspondidas. E, obviamente, não preciso nem dizer, a própria reengenharia, com esse radicalismo todo, né, teve vários casos, de fato, de insucesso. E a gente começa a perceber que nem sempre você precisava de uma abordagem tão radical. Em algumas situações, melhorias incrementais de processos, inovações, transformações de processos poderiam ser muito mais adequadas do que simplesmente jogar tudo no lixo, né? Então, somando tudo isso, esse movimento da reengenharia, hoje em dia, não é bem visto, mas não se fala mais de reengenharia, ninguém mais investe em ações de reengenharia hoje em dia. E aí a gente avança mais um pouquinho no tempo e a gente chega nos nossos anos 2000, onde a gente vê aí a nossa terceira onda do BPM acontecendo. O que é essa terceira onda? É onde pela primeira vez a gente vê essa sopa de letrinhas aí, BPM, aparecer. Business Process Management é uma expressão que foi cunhada agora, nos anos 2000. Ela não é mais antiga do que isso. É nessa época também que vai aparecer a notação BPMN, a versão 1, a versão 2. É nessa época que vai ser criada a BPMP, a Associação dos Profissionais Especializados em Gestão de Processos de Negócio. Então, uma série de movimentos do mercado, inclusive a chegada de novas técnicas como agilidade em processos, transformação de processos, tudo isso apareceu muito mais recentemente na história do BPM. Você sabia? BPM Friend, e para fechar, eu quero também deixar aqui algumas referências para você que quer se aprofundar nesse assunto, quer estudar mais sobre a história do BPM. Então, o livro BPM Third Wave é uma opção bacana, você pode dar uma olhada para quem quer estudar essa história das ondas do BPM. O livro também do Dumas, que eu falo muito aqui no canal, Business Process Management, que é um livro-texto, ele também conta um pouquinho desse histórico. E eu vou deixar aqui para vocês também na descrição desse vídeo um link para um site super bonitinho, que conta essa trajetória do BPM de uma forma bem visual, bem bonitinha, que foi desenvolvido, acho que pela Lecom. Tá de parabéns, um material lindo. Eu vou deixar aqui a referência também para vocês. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com os outros BPM Friends, acompanhe a Deca nas redes sociais, a gente tem feito muitos movimentos legais por lá, Instagram, Facebook, LinkedIn.
Fica pertinho de mim pra gente poder trocar várias ideias. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários pra mim, que eu volto aqui pra te responder. E fica de olho que quarta-feira que vem, às 19 horas, a gente tá de volta com mais conteúdo bacana da área de DPM.